Professor, procedimento comum no novo CPC? Exatamente isso. Quando eu falo de procedimento, é importante entender a sistemática processual brasileira. Então você tem que entender. Todo processo começa com uma inicial. A inicial hoje, no artigo 319 do CPC, tem que ter os requisitos de uma petição inicial. Petição inicial tem que ter endereçamento, qualificação, fato, fundamento, pedido, valor da causa, pedido de protesto de provas, né? Isso também é importante, tem que ter. Estudamos provas aqui, nós temos duas espécies de provas, as provas orais e as provas documentais. Então, tudo isso tem que estar numa boa petição inicial. Depois da petição inicial, é feita a citação. E a citação é feita por oficial de justiça, via correio ou postal, e ainda a citação fictícia que é feita por edital. Então, após a citação, o réu fica sabendo do processo. Como se fosse uma varinha mágica, bate na cabeça do réu. Pronto, pum, o réu virou réu. Vira réu quando é citado. E aí o réu, ele apresenta as respostas do réu. Nós estudamos aqui também, com o novo CPC, as respostas do réu. Quando eu falo de respostas, no plural, as respostas do réu pode ser a contestação, reconvenção, reconhecimento jurídico do pedido, pode ser ainda o desmembramento do polo ativo da ação ou a revelia. Professor, mas revelia é defesa? Não é defesa, é uma resposta do réu. O réu ele pode ser citado e, por algum motivo, ele decide ficar quietinho. Vai sofrer os efeitos dessa revelia processualmente falando, mas ele pode ficar quietinho. Então nós temos 5 respostas do réu. A primeira, contestação, a mais utilizada. Uma grande novidade no novo CPC, porque a contestação ela ganhou corpo, ganhou espaço, é o instrumento de defesa, mas é o instrumento também, é a ferramenta também que eu vou levar ao juiz conhecimento de questões preliminares, como impugnação no valor da causa, não só impugnação, mas o juiz suspeito, impedido também, eu vou mencionar isso dentro dessa contestação, e também a reconvenção, que até então a reconvenção sempre foi uma inicial. Hoje, a aplicabilidade dela é dentro da contestação, ou seja, dentro da defesa. Então, a reconvenção, que é o contra-ataque do réu, seria uma inicial. Hoje, a aplicação dela vai ser dentro da contestação. Isso é o procedimento comum. O procedimento comum é esse procedimento o mais comum, residual. Quando eu falo de processo, eu vou pensar sempre em procedimento comum, salvo exceção, se eu tenho realmente um motivo ou uma ação apropriada, que aí eu vou utilizar o processo especial, o procedimento especial. São umas ações que realmente possuem prazos diferentes, atuações diferentes, existe algo diferente nesse procedimento, então um procedimento especial. De regra, o procedimento é comum. Quando eu falo de procedimento comum, então começa com uma inicial, como todo processo. O réu pode apresentar as respostas do réu. O juiz, após a audiência de conciliação e mediação e conciliação, que é a novidade também do CPC, ele vai marcar a audiência de instrução e julgamento. Normalmente essa audiência de mediação e conciliação não é um juiz que faz. Muitas vezes você vai fazer uma audiência dessa e aí vê o sujeito todo arrumado, né? Ó, vamos começar a audiência, mas o sujeito não deveria ser juiz. Dificilmente, atualmente com o novo CPC, ele é um juiz, ele é um conciliador. E esse conciliador, ele tem que esquecer que é advogado, não pode dar uma de juiz, porque esse conciliador ele tem que ajudar as partes a chegarem num consenso, num acordo. Isso chama conciliação e mediação. No segundo momento, nós temos a audiência de instrução e julgamento. Então, no processo civil brasileiro, nós temos 2 audiências. A primeira audiência é de conciliação e mediação, tentativa de acordo, resolver o processo. Se for frutífero esse acordo, se a audiência for frutífera, com certeza encerrou o processo, é um processo a menos. Se for infrutífera, continua o processo. Então a segunda audiência que nós temos é a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência é a bam. Por que, professor, é a bam? Porque essa audiência terá realmente a apresentação de provas orais, depoimento pessoal das partes. Lembrando, depoimento pessoal das partes devem ser feito pelas partes. A grande exceção que nós temos é na relação de consumo, que pode ser feita aí pelo preposto, né? Então o representante da empresa, mas de regra tem que ser feita pelas partes, depoimento pessoal. E o depoimento testemunhal também. Nem todo mundo pode ser testemunha. Menor não pode ser testemunha, incapaz não pode ser testemunha. Então nem todo mundo pode ser testemunha. Existe a figura do informante também, aquele sujeito que não tem peso de prova, mas ele vai informar alguma coisa em juízo, vai declarar alguma coisa em juízo. Existe essa figura também. Todo processo, a base de um processo, tanto de uma inicial como uma contestação, a base, a estrutura é prova. Quando eu falo de prova, nós estudamos aqui que tem a prova oral e a prova documental. Documental, nós temos, dentro dessa prova documental, uma subdivisão. Prova documental em sentido estrito, inspeção judicial, ou seja, o juiz levanta da cadeira e vai checar, verificar o que ocorreu. Temos ainda a prova pericial, é o laudo técnico, o sujeito, o contador, o médico, o corretor,
O advogado é chamado a prestar um serviço. Esse serviço é a entrega de um laudo técnico. Para isso, esse sujeito tem que ser especialista em algum ramo, em alguma área. E aí, esse profissional entrega esse laudo técnico, porque o juiz não tem conhecimento de tudo. A quarta prova que nós temos na verdade, é a grande novidade do CPC, que é a prova da ata notarial, ou seja, a escritura pública. Então hoje, você quer usar o Facebook, o WhatsApp, você contrata aí um tabelião, ou escrevente desse tabelião, ou vai até o tabelião, ou o tabelião vem até o escritório, a sua casa, e ele faz uma ata notarial. Vai cobrar para isso, vai cobrar diligência, faz uma ata notarial, e isso serve como prova. No passado, no Código de 1973, existia uma discussão se isso era prova ou não. Hoje está pacificado, é prova, inclusive está dentro do Código. Fique atento, quando a gente está falando de procedimento comum, aos prazos. Uma coisa são os prazos dos atos processuais. Os atos processuais podem ser praticados das 6 da manhã até as 20 horas, das 6 da manhã até as 20 horas, de segunda a sábado. E isso é a aplicabilidade dos prazos, né, na verdade dos atos processuais. Quando eu falo de expediente forense é diferente. Expediente forense é a hora que o foro que está correto, abre e encerra, abre e fecha. O fórum abre às 9 e fecha às 19. Isso vai depender de cada estado. Cada estado tem um poder judiciário, né? Quando eu falo de justiça estadual, o poder judiciário que vai regulamentar essa organização. É algo interno. Então cada estado tem o seu horário aí, vai depender. O Brasil é muito grande, depende. Não temos horários fixos aí em relação ao Brasil, principalmente na Justiça Federal, porque é o Tribunal de Justiça que vai regulamentar isso. E ainda, né, falando de procedimento comum, o juiz, quando ele está apto a julgar, a sentenciar, lembrando que o juiz faz 3 coisas, né? Tem funções indiretas, mas as funções diretas, nós podemos falar aí que são 3, as principais funções de um juiz de direito ou um juiz federal. A primeira função é sentenciar, julgar. A segunda função, despachar, despachos interlocutórios. Esses despachos interlocutórios são decisões provisórias, aquelas tutelas provisórias que nós já estudamos aqui nos programas anteriores. Além disso, o juiz não fala, o juiz despacha. Então, toda vez que o juiz fala, ele despacha no processo, ele pede um andamento, uma juntada de um documento, ele está falando, ele está tocando o processo. Então, o juiz, quando está apto a julgar, ele está com a inicial, está com contestação, no caso mais comum, ele pode julgar. Quando ele julga, ele faz uma sentença. A sentença tem três partes. A primeira parte é o relatório, o resumo do processo. A segunda parte da sentença é o fundamento. E a terceira e última parte é o dispositivo, que é a conclusão. Então, toda sentença tem que ter essas 3 partes. Relatório, fundamento e conclusão, que é o dispositivo. Professor, se a sentença for omissa, obscura, cabe algum meio? Cabe embargos de declaração. É uma peça que eu direciono ao próprio juiz, que proferiu a decisão, e esse juiz vai se retratar ou não. É aquela situação que o juiz vai tentar explicar melhor essa sentença, porque ela foi contraditória, omissa, obscura, então o juiz vai explicar melhor. Para isso tem um prazo de 5 dias. Lembrando que após o trânsito de julgado, não cabe mais recurso. Então, no direito processual civil, nós temos o prazo unificado para o novo CPC. Todo recurso aqui é de 15 dias, então não pode passar 15 dias, passou 15 dias, não cabe mais recurso, e ocorre o fenômeno do trânsito em julgado, que é a efetividade da decisão, a efetividade da sentença. Então, se ocorreu o trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Após o trânsito julgado, cabe sim o cumprimento de sentença. Então, aquela parte que ganhou vai pedir o cumprimento dessa sentença. Então, é uma petiçãozinha, essa petiçãozinha tem uma defesa, que é uma petiçãozinha também, impugnação. Então, vai pedir aí o andamento do processo, o cumprimento da sentença. Vai juntar talvez aí uma planilha atualizada, com o valor atualizado da sentença, e aí vai começar a execução. Quando eu falo de trânsito em julgado, ou vai ocorrer a petiçãozinha, que é chamado cumprimento de sentença, ou ainda eu posso pensar numa ação, que é a ação rescisória. A ação rescisória que no novo CPC, no novo Código de Processo Civil, está lá no 966 até o 975 do novo CPC. A ação rescisória é a ação que vai fazer o quê? Vai rescindir ou desconstituir a sentença de forma negativa. Tem muita gente aí que fala anular ou nular, tá errado, hein? É rescindir a sentença. O prazo para isso é de 2 anos, até 2 anos após o trânsito em julgado, da última decisão proferida. Então, temos a ação rescisória. No sistema processual, o primeiro recurso que nós temos em mente é o recurso de apelação. O recurso de apelação, na cadeia dos recursos, é o recurso mais importante, porque ele discute o mérito e também as preliminares, ou seja, os vícios processuais. O recurso de apelação deve ser interposto aí no prazo de 15 dias. É o primeiro recurso, é o mais utilizado. Depois nós temos outros recursos
Recurso ordinário, extraordinário, são recursos utilizados aí no terceiro grau de jurisdição e já na alta corte brasileira. Temos um recurso importante que é o agravo de instrumento. Esse recurso não é um recurso parecido com a apelação. A apelação é o recurso que cabe para revisão, reforma, né, ou nulidade da sentença de primeira instância. Já o agravo de instrumento é um recurso pertinente para decisões interlocutórias, ou seja, decisões das tutelas provisórias, aquelas tutelas de urgência ou de evidência, que você também já teve acesso a essa informação. Então, esse é o nosso sistema brasileiro em relação ao processo. Quando a gente fala de processo, quero lembrar você que nós temos aí duas fases. Muito doutrinador continua falando em fase. Professor, está correto falar fase? Na opinião do professor, não está correto. Por quê? Hoje existe o sincretismo processual. O processo virou uma coisa só. Didaticamente, a gente continua falando em fase. Mas é importante você saber que não existe mais primeira fase e segunda fase. O processo é uma coisa só. O que existe, na verdade, é um momento processual. Primeiro momento processual, segundo momento processual. Primeiro momento, conhecimento. Segundo momento, execução. Para ficar mais fácil de você entender, o processo, vamos equiparar um jogo de futebol. Quando a gente fala de um jogo de futebol, nós temos dois tempos, né? O primeiro tempo, 45 minutos, e o segundo tempo, 45 minutos. E o processo é isso. O processo tem dois tempos, dois momentos. O primeiro momento, o primeiro tempo, é conhecer os meus direitos. O segundo momento, eu não quero conhecer meus direitos, porque eu já conheço, tem uma sentença. Então eu vou cobrar os meus direitos. Então o mais comum em relação ao processo é ter dois momentos, dois tempos, primeiro tempo e segundo tempo. Mas existem algumas situações que eu posso começar o jogo no segundo tempo. Ah, é, professor? Verdade. E para começar o jogo no segundo tempo, vamos imaginar, eu tenho que ter um baita documento que me possibilita começar no segundo tempo. Porque imagina só, um jogo que começa no segundo tempo, tem que ser um baita documento. E esse baita documento tem nome: título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial. Nós temos o cheque, nota promissória, duplicata, a escritura pública ou ainda um instrumento particular, assinado pelo devedor e duas testemunhas. Esses documentos, entre outros, são documentos tão importantes que me permite começar o jogo no segundo tempo. Então não tenho sentença aqui, eu já vou começar logo no segundo tempo. Eu vou começar no momento de cobrar os meus direitos, ou seja, no momento de execução. Ou ainda, didaticamente falando, na fase de execução. O nome dessa ação, ação de execução. Então já vou começar no segundo tempo do jogo. Então, muita atenção, esse é o nosso sistema processual. Quando a gente fala de sistema processual, falamos aqui de competência. Nós temos a competência interna e externa. A externa é importante deixar claro que o Brasil não aceita opinião de terceiro. O Brasil não gosta muito de aceitar opiniões ou legislações estrangeiras. Tudo que é imóvel, falou em inventário, briga judicial de imóvel, o Brasil segue a legislação brasileira. O Brasil ele vai aceitar legislações estrangeiras em duas situações. Quando ele faz parte aí de um tratado internacional. Então, quando ele faz parte desse tratado internacional, ele vai aceitar essa orientação. E isso pode ser chamado de legislação também. Em relação à sentença estrangeira, só terá validade a sentença estrangeira no Brasil quando é devidamente homologada pelo STJ, não pelo Supremo, hein? STJ. Quando é homologada essa sentença, aí terá validade aqui no Brasil. Então o Brasil não aceita muita opinião de terceiro. E essa questão de competência, não podemos deixar de falar sobre a competência em relação à competência contenciosa, ou seja, litigiosa, e a voluntária, consensual. São duas competências internas. Quando a gente fala de voluntária ou consensual, não tem briga, na verdade não tem autor e réu, tem uma homologação. Quando a gente fala de competência litigiosa, ou seja, contenciosa, essa sim, essa tem briga, essa tem autor, tem réu, tem inicial, tem contestação, então aí realmente existe uma briga. Entendendo todo esse sistema processual, é grande, hein? Por isso eu falo, professor, um processo, é verdade, pode demorar 10 anos? Pode sim, pode sim. E hoje o que acontece? O processo, houve alteração, o processo não é mais físico, é digital. E é um grande problema para a categoria dos operadores jurídicos. Por quê? A mídia divulga que o processo é muito rápido, muito eficaz, muitas vezes não é. Porque não adianta ter um sistema digital, mas o procedimento é o mesmo. Apesar do processo ser digital, tem juntada de petição, juntada de documento, fica ali paradinho até algum funcionário do fórum autorizar esse documento para que esse documento seja juntado nos autos. Então, a celeridade processual não está vinculada apenas ao processo digital ou ainda ao novo CPC. Depende de pessoas, né? Então, quantos fóruns ou foros regionais precisam de funcionários ou muitos funcionários afastados? Então,
falar que o novo CPC vai criar toda a celeridade processual, mais o processo digital, o processo vai durar 6 meses. Não é verdade, depende do processo, da região, do fórum, se tem funcionário ou não tem. Então isso é muito relativo. Então criou, infelizmente, a mídia criou essa fantasia. Olha, está demorando muito o meu processo, acho que é culpa do advogado. Não é, o advogado não tem culpa. Muitas vezes a culpa é do próprio sistema, sistemática que demora. E isso é ruim para todo mundo, porque todo mundo perde credibilidade nesse sentido. Então, muitas vezes não é só o novo CPC ou o sistema digital que vai realmente criar essa celeridade. Quando falamos de processo, eu tenho que ter em mente que o processo existe a justiça comum e a justiça especializada. O processo, os ramos do direito são divididos em ramos. Direito do trabalho, direito tributário, direito civil. Mas são divididos em ramos para ficar mais didático para estudar. Mas o processo é uno, né? Quando a gente fala dos ramos do direito, ele é dividido didaticamente para ficar mais fácil de entender e até para efeitos de julgamento ter uma justiça especializada, mas o direito é uno. Quando eu falo da justiça, nós temos a justiça especializada e a justiça comum. A especializada são aquelas justiças como justiça do trabalho, justiça eleitoral, são consideradas justiças especializadas. Na justiça comum, nós temos aí a divisão também, a justiça comum estadual e a justiça comum federal. Quando eu falo de justiça comum estadual federal, tudo muda. Federal é juiz federal. Quando eu falo de justiça estadual, é juiz de direito. Quando eu falo de justiça estadual, estou falando de vara, cartório. Já na justiça federal, eu chamo de seção judiciária. Então muda os termos aí. Mas vara, seção judiciária é praticamente a mesma coisa. É a mesma sistemática, só muda a nomenclatura por ser uma justiça diferente. Quando eu falo de justiça comum, nós temos então a federal e temos a justiça comum estadual. A Justiça Federal está prevista no artigo 109 da Constituição Federal de 88. Se você quer saber o que é de competência da Justiça Federal, dê uma lida no 109 da Constituição de 88. Isso está determinado o que é a Justiça Federal. De resto, tudo é residual, é Justiça Comum Estadual. Quando eu falo da Justiça Comum Estadual, hoje não tem mais rito ordinário nem sumário. Sumiu, saiu, não tem mais. O novo CPC é Justiça Comum ou Justiça Especial. Melhor falando, para ficar mais didático, não vamos nem falar em justiça, vamos falar em procedimento. Procedimento comum e procedimento especial. Procedimento especial são aquelas ações que têm prazos diferentes, é tratado no novo CPC como procedimento especial, uma ação especial porque o prazo é diferente, a contagem de prazo, defesa, alguma coisa diferente. Quando não é diferente, não é procedimento especial, que está previsto no código no novo CPC, é procedimento comum. E o procedimento comum começa com uma inicial, depois tem aí a citação, via oficial de justiça, correio, postal, tem a citação por edital. Esse procedimento comum não tem mais rito sumário nem ordinário. Esse procedimento comum tem audiência, tem instrução e julgamento, pode não ter também, se o juiz quiser antecipar o julgamento. Essa audiência de conciliação é obrigatória, professor? Se o réu se manifestar no sentido que não quer e quer que tire de pauta, não vai ter essa audiência de conciliação e mediação. O mesmo ocorre se o autor falar que não quer. Então não é que é obrigatória. Obrigatório é o fato de você, autor, se manifestar na inicial, petição inicial, a respeito do interesse de ter essa audiência ou não. E o réu também se manifestar no sentido de falar que não quer ou ficar quieto, e aí vai ter essa audiência de conciliação. E é importante. No antigo Código, em 1983, nós não tínhamos essa audiência de conciliação e mediação. Na verdade, no rito ordinário nós não tínhamos. Muitas ações de despejo, o professor que atua, é advogado atuante do direito imobiliário, muitas ações de despejo demoravam demais. E aí tinha advogado que usava a estratégia de distribuir uma ação de cobrança no juizado só para aproveitar aquela audiência de conciliação e tentar resolver lá no juizado especial civil a conciliação, não o despejo, porque lá é despejo só por causa própria. Então quando a gente fala de despejo, com o novo CPC mudou. Mudou no sentido de ter uma audiência de conciliação, e isso ajuda muito. Muitas vezes é melhor um acordo que uma sentença traumática ou uma sentença demorada. Então fique atento em relação a isso. Vamos lá, quando a gente fala de procedimento comum, nós temos que ressaltar aí que existe a competência. Competência, jurisdição é a organização do judiciário. Se for estadual, quem organiza o judiciário é o Tribunal de Justiça. Se for federal, nós temos o TRF. Então, primeira instância, juiz, sentença. Segunda instância, desembargador, acordo. Terceira instância, ministro, acórdão também. Justiça Federal, seção judiciária. Juiz federal, Justiça Federal. A segunda instância, o segundo grau de jurisdição da Justiça Federal é o Tribunal Regional Federal. Já na Justiça Estadual é o Tribunal de Justiça, que por sinal o de São Paulo é muito bonito, né? Então, vamos lá, quantas fases nós temos, professor, no procedimento comum? Então nós temos aí a primeira fase, conhecida como fase postulatória. Aparece para você, olha o material.
Petição inicial, citação, resposta do réu. As respostas do réu. Essa é conhecida como a primeira fase dentro do procedimento comum. Lembrando que o procedimento comum, nós temos dois momentos. O momento de conhecer os meus direitos e o momento de cobrar os meus direitos. Então, são momentos, mas também dividido em fase para ficar didático. Nesse primeiro momento, no procedimento comum, a chamada vai aparecer para você de novo. Aparece, olha lá, fase postulatória. Vai da citação até a resposta do réu. Acabou, professor? Não. Depois o processo comum tem um andamento. E essa segunda fase é chamada de fase ordinatória. Vai organizar o processo, sanear o processo, como diz o doutrinador Humberto Teodoro. Essa fase é para verificar o conteúdo das provas, regularidades do processo, para dar uma acertada, chamada também fase de saneamento, né? Então vai dar uma acertada nas provas. Acabou, professor? Não. Nós temos a terceira fase, que é a fase instrutória. Essa fase é destinada à produção de provas, como a pericial, oral, inspeção judicial, que o professor falou, você está entendendo tudo de prova, hein? Que é feita pelo próprio juiz. Acabou, professor? Não. Aí volta o professor. Quando chega na quarta fase, é a fase decisória. É a fase mais importante, mais esperada. É a fase decisória, é aquela fase que o juiz vai sentenciar, ou seja, vai julgar. A fase decisória é a fase da decisão da sentença. O juiz vai falar se a sentença é procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Professor, quem ganhou o processo se a sentença foi procedente? O autor. Quem ganhou o processo, professor, se a sentença foi improcedente? O réu. E se a sentença foi parcialmente procedente? É sinal que o autor ganhou, o réu ganhou também, e o autor perdeu, e o réu perdeu também. Por quê? Parcialmente improcedente, pode ser que tenha dois pedidos, um falou que um juiz deu, o outro juiz falou que não deu. Então, parcialmente procedente. Os dois podem recorrer. Lembrando que só pode recorrer quem perde, hein? Uma vez um aluno falou assim, professor, eu ganhei a ação, eu posso recorrer para tirar a prova? Eu falei para ele, não, porque isso é na matemática que você tira a prova. Aqui no direito você ganhou, você fica quietinho. Você vai recorrer? Só se for coisa de louco. Vai que você recorre, você ganhou e perde. Então fica quietinho, não pode. Só recorre quem perde, ok? Então fique atento em relação a isso. Chegou um grande momento que eu gosto muito, o segundo bloco do nosso programa, questão X. Roda a vinheta. Procedimento comum é o mais rápido? Não é o mais rápido, e sim o mais demorado. Nós tínhamos dentro do procedimento comum, no antigo código, um subrito, sumário e ordinário. Hoje não tem mais. Hoje é procedimento comum e ponto final. Na opinião do professor, ótimo. Não adianta ficar dividindo muita divisão e a coisa não é prática, não é séria, então não adianta. Esquece, rito ordinário e rito sumário não existe mais. Nós temos o juizado especial civil, importante falar, importante lembrar, que é o pequenas causas, o antigo pequenas causas, que lá sim é regulamentado por valor de causa, né, o valor até 40 salários mínimos. Então é um procedimento que foi criado pela Lei 9.099 para que quem precisa do judiciário de forma rápida e quer celeridade vai buscar o juizado. O procedimento comum não é o mais rápido, porque tem fases aí. Nós conversamos sobre isso, tem 4 fases. Né? Então, é um procedimento realmente para que ocorra uma apuração realmente. Então, se você quer celeridade, o melhor é o juizado especial civil, só que você vai ficar preso aí ao valor da causa e até 40 salários mínimos. Então, professor, deveria criar um outro procedimento? Nós temos o procedimento especial, que vamos falar até num programa realmente sobre o procedimento especial que merece nossa atenção. Mas fato é que o procedimento comum não foi criado para ser rápido. O código, a intenção do código é deixar o direito, né, o processo mais célere. O processo digital também. A intenção é fazer isso. Mas não é o procedimento mais rápido, não, porque o procedimento comum é o procedimento que tem todas as fases aí de instrução de um processo, tá bom? Então, ótima. Então, eu trouxe a resposta aqui. Vamos lá, Michele. Então, Michele, de forma prática, o que o procedimento comum do novo código vem colaborar no trabalho do corretor de imóveis? Gostei da pergunta, objetiva, hein, Michele? É isso aí, parabéns. A Michele pergunta, de forma prática, o que o procedimento comum do novo código vem colaborar no processo do corretor de imóveis? Michele, em primeiro lugar, o procedimento comum do novo CPC tem várias situações que ajudam o corretor de imóveis, ajuda o advogado, ajuda a sociedade e ajuda o direito imobiliário, que é a nossa área de atuação. Por quê? Em primeiro lugar, os prazos são contados não mais em dias corridos. Sábado e domingo não conta mais. Os prazos processuais são contados em dias úteis. Isso é ótimo, é qualidade. Quando o advogado, o corretor, qualquer pessoa, quando realmente não tem tempo para fazer a coisa com qualidade, não estou falando de demorar demais, enrolar, mas fazer a coisa com qualidade, faz mal feito.
Então os prazos são contados em dias não mais corridos, em dias úteis. Outra questão que ajuda muito o pessoal, o corretor de imóveis, as imobiliárias, é a questão da audiência de conciliação. Por quê? Porque essa audiência de conciliação não era comum no CPC de 1973. Então muitos advogados pediam essa audiência de conciliação, muitas vezes não era agendada, não era marcada, e hoje essa audiência de conciliação vale a pena. Às vezes muitos acordos são feitos nessas audiências de conciliação e mediação. E os acordos realmente... Mas vale a pena um acordo do que uma sentença traumática. No direito imobiliário, para o corretor, vamos enxergar diversas situações. Ação de despejo, essa audiência que não existia, pode ser um acordo. E realmente o inquilino que não está conseguindo pagar aluguel ou outro motivo, através desse acordo vai conseguir solucionar o processo. O inquilino com o locador, mais os advogados, mais o corretor. Ação de cobrança de honorários de corretor, essa audiência de conciliação pode ser que a parte que não pagou a sua remuneração, os honorários do corretor de imóveis, a comissão, pode ser que na audiência de conciliação fala, não, vou pagar parcelado, mas eu errei. O advogado mesmo, percebendo que você, corretor de imóveis, tomou um chapéu. Por quê? Porque por má fé mesmo, ele usou o seu serviço, na hora de vender não pagou a sua comissão. Mas o advogado dele mesmo, desse sujeito que agiu de má fé, vai falar para ele, olha, o corretor tem todas as provas, tem e-mail, tem contrato assinado, e nós vamos perder essa ação, melhor você fazer um acordo e pagar parcelado o que você deve. Então a audiência de conciliação nesse sentido vai ajudar muito. Na ação de despejo, no divórcio, não só na questão de cobrança de corretagem, mas também cobrança condominial. Então, hoje, com a audiência de conciliação, muitas vezes vai resolver essa situação. Então, vale a pena, sim, esse procedimento comum do novo CPC, com certeza, ele é melhor do que do CPC passado. Ele é um procedimento, realmente, acredito que ele é mais prático, mais célere e vai gerar bons andamentos aí para a sociedade. Tenho certeza disso. Por trás de tudo isso, nós precisamos da boa vontade dos funcionários, do Poder Judiciário, das pessoas, cooperação, mas, com certeza, o código em si, ele é muito bom. Então, 10. Gostei da sua pergunta, parabéns pela objetividade. O Adolfo Júnior, abraço para você, Praia Grande, hein? Um abraço para todo mundo de Praia Grande. Bom dia! Meu comentário reflete a um aprendizado em matérias da TV Cresce. As questões de direito, às vezes, barram nas demandas da lei. Mas, em resumo, o direito, em suas questões, permanece no âmbito jurídico. Basta que o cidadão procure conhecê-las, em especial os profissionais, liberais, e, no nosso caso, os corretores de imóveis. Então, na verdade, gostei, hein? Foi um poema, praticamente, aqui, Adolfo. Legal, verdade, você tem razão, parabéns aí. Fica a mensagem do Adolfo para todos aí. Por quê? Porque é verdade, o corretor, o médico, o advogado, temos que buscar conhecimento. Conhecimento que ninguém tira de você. Então a gente tem que dar valor ao conhecimento. Então,